Eu já cumprimentei a igreja e cumprimento a você que no YouTube estará assistindo este culto para a honra e glória do Senhor, seja no Espírito Santo, eu os saldo, seja em Saquarema, estou saudando-os, no estado de Minas Gerais, também no estado de São Paulo, que Deus possa abençoá-los ricamente nesta noite e que esta palavra, ela venha encontrar lugar nos vossos corações, como já está encontrando nos nossos aqui. Amém? Pois bem, nós vamos fazer a leitura. O Carlos Emanuel, ele vai estar passando ali, Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura bem pausadamente, do versículo 1 até o 14. Então, Mateus 22, de 1 a 14. O período do culto agora é 22 do 1 ao 14. O período agora do culto é o período da mensagem. Então, veja bem. Vamos ver se está na mesma versão. Tá. Leiamos. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E finalmente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus de todo o universo, o Criador, conforme a tua serva iniciou dizendo que tudo foi feito por Ele, assim como nós, e feito para Ele. E nós cremos, Senhor Deus, de que pela leitura da tua palavra, o Senhor já está visitando os nossos corações. Estamos regozijando em Ti, porque Tu és o Deus de nossa vida. Assim, Senhor, fala conosco nesta noite mais uma vez, não pela nossa vontade, mas que o Teu Espírito Santo venha encontrar lugar
nos corações aqui presentes. Assim liberta, Senhor Deus, daquilo que nós temos de pior, que é o pecado. Nos dá, Senhor Deus, como livres, condição de ouvir a Tua palavra, que se torna viva diante dos nossos olhos. Assim te glorificamos e te exaltamos, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, o título da nossa mensagem, ela é sim ou não vai fazer toda a diferença. Eu repito, sim ou não vai fazer toda a diferença. E ao final nós vamos entender do porquê desse título. Então veja bem, o texto que nós lemos, ele fala a respeito da parábola das bodas. Toda vez que nós temos dentro da Bíblia Sagrada uma parábola, é porque o seu autor queria tirá-la da situação daquele momento, mas que a prolongasse ao longo dos anos, das décadas e séculos. E nós estamos já atingindo o segundo milênio em que foi proferida essa parábola. É um comparativo que acaba, ao ser colocado diante de uma situação atual, ela se mostra adequado, ela não envelhece. Não é como a notícia de um jornal que no dia seguinte já se torna velha. Então, a parábola ela tem como objetivo manter vivo aquilo que o seu autor está proferindo. E ele fala a respeito de que um rei ele preparou um jantar para as bodas do seu filho. Estava tudo preparado. E ele manda os seus servos convidar a muitos. E interessante que esse convite não era para ninguém levar nada, porque já estava tudo preparado. Só precisava de uma coisa: sim, eu vou. Mas o que aconteceu? Eles começaram a se excusar. Não, eu não posso ir. O que ele falou? Eu não posso ir porque eu vou para um campo. E a parábola se estende mais ainda no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, dizendo o seguinte: esse homem disse assim: eu comprei um campo, eu preciso ir lá para vê-lo. Olha, quem compra alguma coisa antes de ver? Então foi uma desculpa para não ir. E o outro, ele disse assim: eu comprei uma junta de bois, eu quero experimentá-los. Mais uma desculpa sem razão, porque você vai comprar animais para o trabalho aos quais você não conhece. Mais uma mentira, não é? E o outro disse assim: eu casei e aí eu não posso ir. O casamento nunca será e nunca foi empecilho para que alguém esteja nessas bodas. Então, o rei ele se encolerizou com aquela situação. Ele chamou seus servos e disse assim: olha, sai pelas avenidas, sai pelos valados e força-os a entrar para esse jantar. A palavra forçar aqui, ela não tem a mesma semântica de obrigar, mas é uma palavra grega chamada anakinazo. O que é isso? Obrigatoriamente nós somos forçados a aceitar o convite se nós quisermos participar das bodas do Cordeiro. E aí você vai lá e chama. E aqueles convidados aceitaram e foram. E as bodas começaram. E nós vamos observar
que o rei falou, deixa eu ver como estão os convidados, se eles estão todos sendo muito bem atendidos e tudo. Mas para a surpresa dele, ele chega ali, havia um que não estava trajado com vestes para aquela cerimônia. É como, vou falar dentro da minha profissão, vou falar dentro dos futuros, né? Mateus, da Arta, do Gabriel. É como se vocês chegassem numa audiência e o juiz olhasse para vocês, vocês estariam de bermudas, camiseta, automaticamente vocês seriam gentilmente convidados a se retirar da sala de audiência, porque a veste ainda é exigida diante de um juiz que seja homem paletó, gravata, terno, né? Ou então um blazer com uma gravata. E serva não pode, mulheres não podem ir com roupas também de qualquer maneira. Então aquele convidado, ele estava nessa situação. Ele não tinha a veste adequada para aquele momento. E o rei pergunta para ele. Não houve uma pergunta para ele? Houve. Amigo, como você entrou aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Nós vamos entender de que essa narrativa, ela não pode ser entendida como uma narrativa simples. E certa vez, um homem importante que servia a rainha de Candace, ele estava, depois dele assistir um culto, ele estava indo, voltando ali para Candace. O Senhor havia determinado que Filipe se aproximasse do carro, e ele estava indo, lendo a palavra. E Filipe se aproximou dele e disse assim: entende que leis? Nós estamos nesse carro agora, lendo a palavra. Mas você está entendendo? Está lendo? Foi a pergunta de Filipe para ele. E ele disse assim: não, como eu posso entender se não há quem me explique? E a passagem que ele estava lendo era: e ele foi levado mudo, e aqueles que o tosquiam, ele não disse uma palavra. Era levado para o matadouro. Era a passagem que o profeta Isaías falava a respeito do Senhor Jesus. Ele não disse uma palavra quando o prenderam. Ele não disse uma palavra quando o julgaram. Ele não disse uma palavra quando fizeram uma comparação entre ele e o malfeitor, e o povo aceitou o malfeitor e condenou Jesus. Ele não disse uma palavra, porque ele sabia que ele deveria cumprir isso em favor das nossas vidas. Então, chega ali Filipe, pergunta: entende que leis? Ele disse assim: não entendo nada. E quando Filipe entende, explica para ele, ele diz assim: tem uma água ali, o que impede que eu me batize? Filipe disse assim: nada, se é de todo o teu coração, faça isso. E ele se batizou e saiu feliz da vida, e Filipe tomou o seu caminho. Pois bem, então nós lemos, agora nós precisamos explicar, para ao final nós entendermos o que eu vou aplicar isso na minha vida. Porque não basta nós chegarmos aqui e dizermos: isso é espiritual. Eu sei que é espiritual, mas se não explicar, o que eu vou fazer com o espiritual na minha vida? Que isso vai fazer diferença? Então, a parábola que nós fizemos a leitura, ela é uma comparação. Cada um de nós
recebemos um convite. Um convite, às vezes simples, um convite em que o Mateus, ele chega e diz assim: Francisco, Michele, Leci, Cristiane, vamos comigo, para você ver aonde eu tenho ido todo domingo, porque eu quero compartilhar com cada um de vocês a minha alegria daquilo que está a cada dia pavimentando os meus pés, como tem sido a minha caminhada. E é com um povo que a princípio era tão estranho, né? Era um povo tão estranho, com uma língua tão estranha, mas que aos poucos essa linguagem se tornou comum. Aos poucos os cumprimentos passaram a ser prazerosos. Você hoje foi um tipo dos apóstolos de Jesus, que diz assim, um dos discípulos disse assim: olha, eu vi aquele a quem há muito é falado. Ele havia tido um encontro com Jesus. E aí esse homem chamado Nataniel, ele disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? Qual é a nossa discriminação? E quando Natanael vê o Senhor Jesus vai tratar com ele, dizendo assim: tu és um varão valoroso, que eu te vi debaixo da figueira. Ele falou: tu és o Filho do Deus vivo. Porque Natanael havia tido uma experiência debaixo da figueira. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Ele era o Criador. Então, meus amados, nós tínhamos 1000 razões para não estarmos aqui. Primeira razão, vamos às desculpas que deram aqui? Vamos. Está aqui a irmã Dolores, a irmã Vitória, o irmão Renato. Estão aqui. Da onde eles saíram? Vieram lá de Piabas. Não precisa nem dizer que Piabas deve estar com uns 10 graus ou menos. Se eles olhassem para o tempo, eles não estariam aqui. Mas eles olharam para Jesus. Eles olharam que precisava, a alma deles precisava ter um encontro aqui nessa noite. E eles vieram. Então, nesse momento, eles firmam um compromisso com o Senhor de que eles querem estar nessas bodas. Quando me falaram, quase agora, no início do culto, de que o Mateus viria com a mãe dele, com a avó, eu sou fervoroso na fé. Eu disse assim: vem nada, tá frio. Viu como é que... varão valoroso, né? Não vê nada. Mas não, ele me desafiou, porque não só a mãe e a avó, a tia e o tio aí, beleza, que bênção maravilhosa. Então, está fazendo a inscrição para essas bodas. Interessante, meus amados, todos aqueles convidados, eles não quiseram ir. E nós recebemos aqui algo interessante, porque as bodas já estão preparadas. Nós temos aprendido aqui na escola bíblica dominical a respeito do
quanto nós precisamos buscar a nossa salvação. Há um perigo cercando o homem. E o perigo é ele morrer sem salvação. E é uma realidade. Porque nós estamos explicando, ainda hoje cedo falamos a respeito, não é? De Romanos 4,17, não foi isso? Foi Romanos 4,17 que nós pedimos? Anota aí, foi isso? Eu não me lembro mais se é Romanos 4,17, porque eu nunca me lembro, né? Mas, Manuel, coloca lá no quadro, Romanos 4,17, que nós temos, eu dizia naquela oportunidade, que nós temos o costume de dizer assim, mas eu morri há 2000 anos atrás e não vai sobrar mais nada, né? Nem pó sobra. A verdade é essa. Mas aqui, olha, Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. E ele, eu dizia, para completar esse ensino, eu falei a respeito de Lázaro. Lembram-se que depois de 4 dias, ele já morto, Jesus o chama para fora. Então assim será cada um de nós. Um dia, passado o tempo, nós teremos que partir. A vida aqui, nós estamos da temporalidade. E um dia, alguém vai partir e vai se passar 2, 3 mil anos e chega o dia de Deus trazer para a humanidade a redenção definitiva. Ele vai chegar e dizer assim, Michele, levanta-te. Não importa, nem pó tem mais. Michele vai se colocar de pé. Vai ao encontro do Senhor. Carlos, Maria, levanta-te, porque as criaturas ouvem a voz de Deus. Nós precisamos ter um cuidado, porque no mundo nós aprendemos, às vezes, verdades que na realidade não são. Eu cresci ouvindo algo interessante, né, Lucas? Todos são filhos de Deus, não é isso? Todos são filhos de Deus. Isso é errado, porque todos nascem debaixo do pecado. 3:23, Romanos 3:23 diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, não tem comunhão com Deus. Se todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, então não são filhos de Deus, não tem comunhão. O pecado afastou o homem de Deus. Então, o que acontece? Para que nós retornemos à nossa condição de filho de Deus, nós precisamos obedecer a palavra que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 23, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. A palavra diz que Nicodemos à noite foi ter com Jesus. Eu repito sempre isso para que se fixe. Ele foi ter a noite com Jesus. E a palavra diz assim. Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só. Mais uma vez, né, Mateus? Mais uma vez. No 4. E Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Se isso fosse a expressão da verdade, o pastor Carlos estava no mato sem cachorro. Porque a minha mãe partiu em 2009 para o Senhor. Então, se eu precisasse nascer de novo hoje, eu no mínimo teria que pedir uma barriga de aluguel. Então, não é isso que a palavra está dizendo. O Senhor Jesus vai explicar.
Na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então todos nós precisamos de um novo nascimento. Esse novo nascimento é marcado pelo arrependimento. Esse novo nascimento é marcado quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso único e verdadeiro Salvador. O homem, ele é um ser religioso. O homem é um ser religioso. Não por acaso é exatamente a tese da minha pós-graduação. O homem é um ser religioso. Entendeu? Então, veja bem. E como ser religioso, nós vamos entender por que nós valorizamos tanto a vida. Você é uma simples gripe, ela começa a te assustar. Quando vem a febre, já começa a entrar o terror. Por quê? Porque isso são fugas de vida. Você sente que ela está esvaindo pelos seus dedos, pelas suas mãos. Mas por que isso? Emanuel, coloca lá para mim, me dá uma cola aí, onde está escrito isso? É isso mesmo, né? Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Vamos ler aqui, compartilhar com vocês. Tudo fez formoso em seu tempo. Deus fez tudo formoso. Ele fez tão formoso que você é único em 3, 4 bilhões de seres humanos na Terra. Você é único, porque Ele, Senhor, quer tratar com você individualmente. Não adianta você achar, não, trata com o outro, trata com o Lucas, trata com o Renato, trata com a Elizabeth. Não, é com você que Ele quer tratar. Então, veja bem, também Deus pôs o mundo no coração deles. Então, esse mundo aqui, ó, mundo aqui, está, é a palavra portuguesa, mundo. Entretanto, como Eclesiastes do Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele foi todo escrito, eu vou dizer todo porque tem uma outra exceção, ele foi praticamente todo escrito em hebraico. Qual é a exceção? A exceção tem alguns capítulos de Daniel, que não é o caso nosso aqui, não é? Que ele vai ser escrito em outra língua, tá? Mas aqui, ó, mundo aqui, em hebraico, quer dizer Olã. Sabe o que significa Olã? Eternidade. Eternidade. Por isso que você, eu, cada um de nós, fomos criados para sermos eternos. Por isso que a morte nos amedronta, nos assusta, porque dentro de nós pulsa vida, dentro de nós pulsa eternidade. E aí é que está o mistério. Mas, pastor Carlos, por que nós morremos? Nós morremos porque o pecado entrou na vida do homem, transformou o homem num ser temporal. Entretanto, nós precisamos entender de que Deus já havia providenciado um escape de morte. Paulo vai escrever uma carta dizendo assim, olha, o último inimigo a ser enfrentado e já está vencido é a morte. Há um livro, se você tiver a oportunidade de ver, maravilhoso, de doutrina, escrito assim, A Morte da Morte. Porque a morte, ela foi condenada a morrer. Ela foi condenada na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte ali. Nós falamos que 3 dias, e no terceiro dia ele ressuscita. Venceu a morte para nos dar a vida, e vida eterna. Então, veja bem, esse homem que chega ali, eu não posso me afastar muito não, né, pastor? Eu fico com vontade no meio do povo, que fica tão bom, né? Mas, tá bom, me contenho aqui direitinho, tá bom? Senão depois você me põe de castigo, aí não tem jeito, tá?
Então veja bem, nós precisamos entender uma coisa, tá? Nós queremos viver eternamente. Agora, com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, conforme está descrito em João 14,6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que está escrito? É, né? E o que nós podemos ler igualmente lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, quando ele fala da videira. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e vós são as varas, e as varas têm que estar em mim, porque senão elas morrem e serão jogadas fora, queimadas. Então, o Senhor diz assim: eu sou a videira e vós as varas, que quem está em mim e eu nele, este dará muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Nada somos, nada seremos. Pois bem, aquele homem ali, fica bem claro aqui, aquele homem que estava na festa, ele foi encontrado sem veste. Veste fala de salvação. E a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo, não é? Nele estava a vida. Então, vejam bem, aquele homem, ele chega ali na festa, ele não tinha Jesus. Ele não tinha salvação, ele não estava com a festa. Aí sabe o que é? Ele não tinha a palavra. Como ele não tinha a palavra, quando o rei perguntou para ele: o que você faz aqui? Ele emudeceu, porque ele não tinha a palavra da vida. Ali não era o local dele. Então, nós vamos encerrar essa mensagem para você que está no YouTube, nos assistindo, para toda a igreja aqui. Receber o convite de Jesus vai fazer toda a diferença. Rejeitar o convite do Senhor vai fazer toda a diferença. Há uma bodas preparadas na eternidade. Essas bodas falam do casamento da noiva com o noivo. A noiva é a igreja. O noivo é o Senhor Jesus. Nós somos membros deste corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Então, cabeça Jesus, todos os membros, quando nós nos reunimos aqui, é que nós vamos formar a igreja. Nós não somos os melhores, nós não somos os piores, mas nós somos aqueles que foram chamados. Nós somos poucos. Mas por que nós somos poucos aqui? Porque se eu estivesse colocado ali no portão um anúncio: hoje nós teremos aqui um show de pagode, esse espaço aqui não daria. Nós iremos ocupar essa rua e a rua posterior. Hoje nós teremos um show. Qual que enche muito por aí esse show? Mateus não fala não, porque senão eu vou dizer para você: tá vendo? Então você tá lá, né? Não pode falar. Fica quieto. A pergunta que a gente fica quieto, não é? Então veja bem, nós somos poucos porque nós somos escolhidos para estarmos aqui. Você foi escolhido para estar aqui. E é isso que glorifica o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar ricamente. E eu aproveito essa oportunidade